Ciao bella! Ciao, come stai? Eccomi, grazie. Tutto a posto? Sarà fra um po', ficar daqui a pouquinho, quando você tirar todas as nossas dúvidas, hein? Ah, vamos tentar, né? Deixa eu pegar meu ledinho aqui que eu deixei ali, só um segundinho. Fala alguma coisa aí, minha host. Gente, boa noite. Eu queria dizer para vocês que hoje, quando a gente leu... Eu sou Juliana Patriarca, posso me apresentar? Eu sou Juliana Patriarca. Vou me apresentar, tudo bem? Claro. Oi, pessoal, boa noite. Para quem já está aqui online, já leu a lei, eu sou Juliana Patriarca, tradutora de italiano, trabalho com cidadania há 20 anos. Eu e o Tadoni somos amigos já de um tempinho para cá. Há mais de 20, né? Agora estamos mais estreitos, nos conhecemos há um pouquinho mais que 20 anos. E hoje, quando eu mandei para ele essa lei não, vamos corrigir a palavra já, colocar o texto aprovado deste projeto de lei, temos que ser pertinentes nas nossas palavras. Surgiu a ideia dessa live, acho que quem teve acesso a essa informação teve dúvidas, então eu acho muito importante você, Daniel, que é a pessoa que mais entende e eu acho que é a pessoa que mais consegue extrair as informações e transferi-las para a gente da melhor maneira possível. Resolveu fazer essa live no momento certo, porque todos... Vai ficar salva, né, Daniel? Fica salva. Vai ficar salva para que todo mundo possa entender o que está acontecendo e se tranquilizar, ou vai entender agora, se tranquilizar, ou vamos esperar os próximos acontecimentos, tomarmos alguma atitude se necessária. Bora aí. Legal, legal. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, como a gente vai conversar aqui, eu vou, pelo menos para mim aqui, desabilitar os comentários para eu poder ficar mais claro e ver aqui a Juliana certinho. Eu não vou poder ler os comentários, tá? Por causa disso. Depois, eventualmente, mais para frente, a gente pode abrir para tentar responder alguém. Tá? Fui pegar o meu ledinho, por isso que eu saí. Eu falei, ledinho é isso aqui, ó. Rascunho. Não, não é rascunho, é um negócio onde você põe o apoiador. o ledinho. Bem apropriado. Exato, fica aqui para a gente... Para a gente entender, né, Daniel, eu acho que a gente está num momento crítico, né, das concessões de cidadania. Hoje a gente está tendo ultimamente um crescimento muito grande dos reconhecimentos de cidadania no mundo, né? Saíram vários relatórios ultimamente, saiu um relatório agora feito pelo Congresso, pelo Parlamento italiano, que foi inclusive, em parte dele foi redigido pelo Fábio Porta, e que mostra como a gente teve um aumento do número de italianos no exterior, e esse número significativo é bastante grande, né? A gente, em 2017, teve a concessão, reconhecimento de cidadania a mais de 10 mil descendentes, e 70% deles são brasileiros, né? São de origem brasileira, são do Brasil. A gente está vendo um fluxo inverso daquele que a gente viu desde 1861 a 1895, que foram mais de 30 milhões de italianos que vieram para cá, e agora a gente está vendo um fluxo inverso, né? E isso está gerando um movimento político, né? Um movimento interno, não só na Itália, mas eu acho que também deve ter uma participação aí do Parlamento Europeu, de uma certa forma, não sei, uma certa pressão. E aí a gente viu hoje, então, ontem, na realidade, né, a aprovação desse projeto de lei apresentado por 7 deputadas italianas do movimento Cinque Stelle, né? Isso aí a gente vai ter que esclarecer, que eu já vou esclarecer essa questão, porque as pessoas estão imaginando isso, mas não é bem isso. Então nós já vamos... Por isso nós já vamos bom a gente falar e você poder corrigir. Então, já vamos colocar os pingos nos is. Então, assim, já que a gente começou com esse projeto de lei, texto, base aprovada, isso que gera tanta polêmica, né, na interpretação de tudo, traduz para a gente, Daniel, o que significa texto base de lei aprovado? O que significa isso de uma forma simples?
Certo. Então, vamos falar sobre essa questão para apaziguar um pouco as almas, né? Depois a gente fala um pouco sobre os humores, a conjectura atual e tudo isso. A gente aborda essa questão, mas vamos falar primeiro sobre isso. Então, o que foi esse texto base que fala aí não é o texto base do projeto de lei. Então, existe um projeto de lei, que é esse 2269, né, que eu coloquei aqui no meu Ledio, que é esse projeto de lei aqui, tá? O projeto de lei 2269, que eu já conhecia, é um projeto de novembro do ano passado. Quem me mandou pela primeira vez foi o Perinzago, que é o grande amigo. Ele que falou, você já conhecia isso? Eu não conhecia, meses atrás, tá? Não me lembro exatamente o momento. Ele me falou, você conhecia isso? Eu falei, não conheço. Eu li, achei tudo isso meio absurdo e deixei para lá, porque não adianta você ficar comentando cada projeto de lei que surge. Aí você cria só um estupor, você cria só uma bagunça. Exato. Você bota as pessoas em pânico e etc. E isso não é legal, né? Então eu acho assim, a gente tem que colocar as pessoas em pânico quando existe um perigo iminente. Então você coloca as pessoas, não em pânico, mas você coloca as pessoas alertas para que elas se mobilizem, né? Mas não é o caso nesse momento. E por que eu estou fazendo essa live e te convidei para nós fazermos aqui juntos sobre isso? Porque saiu uma notícia, se eu não me engano, ontem. No Itália Chiama Itália, sobre que fala isso en passant sobre esse projeto de lei dessa deputada chamada Elena Siragusa, se eu não me engano, é Helena. Elisa Siragusa, que é uma moça que é uma deputada eleita no exterior, tá? Eu acho que ela nasceu em Milão, se eu não me engano, de pais sicilianos. E ela vive na Inglaterra ou na Alemanha, não me lembro. Então ela é uma AIRE, mas da Europa. Exatamente. Ela é uma italiana residente all'estero, mora no Reino Unido ou na Alemanha, não me lembro. Ela que propôs e teve mais outras 6 firmatárias, outras 6 deputadas, são todas 7 mulheres, tá? Ela fez essa proposta que foi recebida em novembro do ano passado e recebeu esse número de 2269. É mais uma das tantas propostas de lei que existem no parlamento, na Câmara dos Deputados italiana, uma das tantas sobre cidadania. Então, tem muitas outras. Existem várias propostas de lei quanto à lei de cidadania. Qual é o problema dessa notícia que apareceu ontem, né? Eu inicialmente disse, algumas pessoas me mandaram no WhatsApp e falei, ignora porque a gente está perdendo tempo falando dessa besteira, disso vamos ignorar. É o que eu faria. Eu acho que eu não teria levantado essa questão na lei agora, tá? Porque eu já conheci esse texto que o Perinzago havia me chamado a atenção para ele. Essa notícia, o problema dessa notícia é que ela está mal escrita. O que foi aprovado? Qual é o texto base? É o que diz a notícia, tá? Oggi la Commissione Affari Esteri della Camera ha approvato il testo base della proposta di legge volta a istituire la Commissione bicamerale per gli italiani nel mondo. O texto base é da instituição de uma comissão para os italianos no mundo. Não do projeto de lei. Não foi aprovado nada do projeto de lei, isso não foi examinado. Inclusive, eu acabei de falar com o deputado Mario Borghese, que é do MAIE, que faz parte dessa comissão, a Affari Esteri, ele é parte dessa comissão. E eu perguntei para ele, porque ele estava ocupado durante o dia, queria falar com ele, consegui falar com ele aqui pouco antes de entrar na live. Ele disse, e me confirmou, não falamos nada, isso está dormindo na comissão, ninguém nem examinou isso não foi falado. A notícia, o que a notícia traz? A notícia traz o quê? Que foi aprovado o texto base da instituição de uma comissão bicameral, ou seja, Câmara e Senado, para os italianos no mundo. É isso que foi aprovado. Essa comissão não tem nada a ver com essa proposta de lei. Nada. Ou seja, o que foi aprovado é isso. É porque assim, você põe proposta de lei,
de limitar a cidadania, texto base aprovado, as pessoas já se arrancam os cabelos. Não, o texto base, que não é nem a instituição efetivamente, se refere a uma comissão parlamentar das duas câmaras do parlamento italiano, só nada. Aí ele põe a fala da Elisa Siragusa, que foi a cabeça por trás desse projeto, muito ruim, como eu já disse. E a Elisa, ela diz que fica muito feliz, que foi aprovado o texto base, obrigado, fulano, cicrano, beltrano. E ela diz o seguinte, que é um tema importante que a futura comissão, quando ela for instalada, né, se vier a ser instalada, é o tema da reforma da cidadania, da lei de nacionalidade, argumento para o qual eu apresentei ano passado uma proposta de lei, que é esta aqui. Tá? Então, é importante que, claro, esse texto não foi nem mesmo examinado, não foi nem lido na comissão, nada. Ele não foi nem pré-aprovado, nem nada. Ele continua... Mas deve ter um interesse, né, Daniel? Deve ter um interesse de quem publicou isso, de gerar um certo pânico. A questão é que o nosso problema hoje em dia, né? Isso é um problema que não está só no nível da cidadania. Esse é um problema que nós temos hoje em dia com todos os meios de comunicação. As pessoas querem acesso porque elas ganham com a publicidade. Então, por exemplo, nada contra, eu conheço quem é digamos, o dono desse site. Do lado aqui aparece para mim, que eu estou em Recife, nesse momento aparece voo Recife-Milão, voo Recife-Roma. Aparece do lado aqui, entendeu? Canais italianos do exterior, VPN, me aparece a publicidade. Eu clico, ele vai, obviamente, tem um dividendo financeiro. Isso é um problema de todos os meios de comunicação, é do UOL. No UOL tem lá aquela chamadinha, aí você vai lá, clica, e assim... Infelizmente, hoje em dia, com os meios de comunicação como estão, em geral, uns mais, outros menos, nós sabemos, né? O objetivo é que as pessoas cliquem, é óbvio, né? Então, o fato é esse que está aqui, né? Foi apresentado de uma forma que eu não faria. Tá? Embora o texto... Imagina a quantidade de compartilhamentos que isso teve, né? Hoje... Muita gente compartilhou. Por isso mesmo que quando eu vi a dimensão que estava tomando, por quê? Porque quando são as pessoas que são muito chegadas nesse microcosmos da cidadania, tudo bem. Quando eu começo a receber isso de pessoas que eu sei que estão alheias, eu já sei que isso viralizou de outra forma. Então, por isso que eu quis fazer esta live e te convidei justamente porque a gente tem que fare chiarezza. A gente tem que... efeito Rivotril, né? Live é efeito Rivotril. As pessoas têm que entender do que nós estamos tratando aqui. Então, ou seja, essa é uma das tantas propostas de lei que não foi examinada, está no mesmo lugar onde ela estava no dia 25 de novembro de 2019, quando essa moça apresentou essa proposta junto com outras 6 mulheres deputadas. E é isso. Com relação ao fato de que estágio legislativo isso está. Está no mesmo lugar onde começou e é isso. Quanto ao conteúdo, aí nós começamos a falar sobre essa proposta, o que ela traz, o que ela não traz. Mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente avaliar o conteúdo. Porque certo. Eu me lembro do ano passado, ou do ano retrasado, que teve um projeto de lei também, que devia estar no mesmo pé que esse, que nem subiu, né, para análise, que falava sobre a limitação da cidadania para a terceira geração, que era um projeto do PD, se eu não me engano. Mas isso é mais antigo. Isso aí isso é de 2017 ou 2018. Por aí. Então, faz tempo, né? Mas, enfim, ele estaria no mesmo patamar. Isso é de outubro de 17, se eu não me engano. Que foi antes da eleição, inclusive, né? Não, eu acho o seguinte, a diferença entre esses dois assuntos é o seguinte. Aquele outro que surgiu, todo aquele incêndio com relação a isso, se eu não me engano, outubro de 17, porque foi antes da eleição, alguns meses. A eleição foi em março de 18,
isso deve ter sido lá por outubro, que era o quê? Era um jabuti, era uma linhazinha na lei de orçamento daqui para o ano de 2018 que modificava a lei de cidadania. Porque esse aqui não é um jabuti, isso aqui é uma proposta feita diretamente para mudar a lei de cidadania. Desculpa me perguntar, eu não sei. O que é um jabuti? Jabuti é um termo em português mesmo, do Brasil, que se usa para quando você, numa outra lei que trata de um outro assunto ou de 1000 assuntos, você coloca algo que modifica um negócio meio às escondidas, entendeu? Então, legislativamente, isso no Brasil se chama de jabuti, que é uma coisa escondidinha que vai indo lá para baixo e vai se enfiando. Eles aproveitam para passar. Exatamente. Então, na lei de orçamento, que na Itália é cheia de retalhos e etc e tal, né? Enfim, é bem complexo. Tinha um artigo que acabava mudando a lei de cidadania, tá? Então, não é o caso. Essa é uma lei de iniciativa, uma proposta de lei de iniciativa parlamentar da Câmara dos Deputados, de uma deputada. Também não é igual o decreto, chamado Decreto Salvini, que foi um decreto que tem uma outra natureza legislativa, depois convertido em lei, mas já uma outra natureza legislativa. Esse é um projeto, uma proposta de lei, um projeto de lei de natureza mais pura do ponto de vista legislativo, porque ela parte de um membro da Câmara dos Deputados para a análise da Câmara dos Deputados, que eu considero a forma correta de se fazer uma mudança na lei de cidadania. Minha crítica com relação à lei de cidadania italiana, quanto à sua natureza, e eu já expressei isso algumas vezes, é porque ela, na minha opinião, deveria ser uma legge costituzionale, que no ordenamento jurídico italiano ela faria com que ela tivesse um rango, ela tivesse uma qualidade superior, me foge a palavra em português, ela teria um escalão superior, um patamar superior com relação às leis ordinárias. Então, você precisaria de quórum qualificadíssimo para a mudança dela, né? E a lei de cidadania, na minha opinião, jamais poderia ser modificada por um decreto e mesmo por uma outra lei ordinária, que é o caso dessa. Né? Por quê? Porque a cidadania italiana, a nacionalidade italiana, repito, eu falo isso há anos e anos, mas é difícil de colocar. Nós temos, inclusive, deputados que já disseram essa batatada de dizer que a cidadania italiana é um direito constitucional. Você pode extrapolar isso de alguma forma, mas o importante é saber que, diferentemente do Brasil, a nacionalidade italiana não é citada, nem é citada sequer na Constituição italiana. A Constituição italiana de 1948 não cita a nacionalidade, a não ser como o direito à nacionalidade como um direito humano, que isso é uma outra questão, mas a nacionalidade italiana não é regulada pela Constituição italiana. Tá? Então, obviamente que você não precisa fazer uma emenda à Constituição para mudar a lei de nacionalidade. É uma lei ordinária. A lei orgânica da cidadania italiana é uma lei ordinária. Portanto, ela pode ser mudada por outra lei ordinária e é muito fácil, em tese, mudá-la, né? Do ponto de vista do mecanismo legislativo. Não estou dizendo do ponto de vista da briga política. Estou falando do mecanismo legislativo. Ela é uma lei absolutamente ordinária, como milhares de outras. Mas hoje uma questão política, né? Que está bem complicado até. Sim, né? Mas isso sempre vai haver com relação à nacionalidade. Obviamente que eu acho que uma boa lei de nacionalidade, ela deveria... Eu sinceramente, confesso, eu não sei, do ponto de vista do ordenamento jurídico italiano, se a lei de nacionalidade poderia ser uma lei constitucional. Eu acho que deveria, mas eu não sei se poderia. Isso só um experto mesmo, uma pessoa que entenda. Eu já perguntei para várias pessoas, inclusive deputados e etc., e nunca ninguém me disse se sim ou se não. Então, talvez... Um jurista, bom. Um de verdade, não os rábulas que tem por aí, que tem um monte de rábulas povoando esse mundo da cidadania italiana, né? Eu não me pretendo jurista, nem nada, nem longe disso, né? Mas nós temos muito rábulas que falam muito por aí. Quanto mais fala, mais rábulas são. Mas um jurista de verdade mesmo, que entenda dessa questão, eu acho que a lei de cidadania deveria ser uma lei constitucional. Mas, deixando essa tecnicidade de lado, né?
eu quero falar sobre a questão, justamente, os humores políticos por trás da lei. O humor político é óbvio que a lei italiana como é hoje é insustentável, ela não se sustenta mais 20 anos, nem mais 10 anos, na minha opinião. E qual é o problema? O problema é que toda vez que você fala nisso e você diz, não, eu acho que a lei deveria ser modificada, as pessoas já entram naquele terror, porque é aquela coisa como você favorecesse ou você fosse contra. Não é isso. Eu acho só que a lei italiana, da forma como ela é hoje, ela não é sustentável, né? E por vários motivos, né? Primeiro porque as pessoas que me conhecem sabem, eu sou favorável à ius culturae, no sentido que eu acho que jovens nascidos em território italiano, que tiveram todo o seu percurso formativo na Itália, e outras determinadas condições, até aqueles que chegaram muito crianças. Independente da sua origem, né? Você quer dizer? Independente do que os pais sejam, entendeu? Claro, eu acho que existem regras, os pais têm que ser imigrantes legais, a pessoa tem que ter feito os percursos formativos e etc e tal. Eu acho que esses jovens deveriam ter um acesso à nacionalidade mais facilitado, que elas possam ser cidadãos antes de se tornarem maiores de idade. Então essa é a minha opinião, porque a sociedade italiana mudou, nós não podemos mais imaginar que a nacionalidade seja algo apenas étnico. Né? Então, essa é a minha opinião pessoal. Né? Esse iuris culturalis é diferente do iuris sanguinis e do iuris solis, né? O iuris solis é interessante o ius soli, que é o direito do solo puro, nós temos em poucos países do mundo. Normalmente são países americanos, né? Então, Brasil, Argentina. Não todos, não todos. Por exemplo, a Colômbia não é mais. Alguns países já não operam da mesma forma, mas a maioria dos países americanos são países de ius soli puro, que nasceu, com pequenas exceções, nasceu no território. Eu sou absolutamente contrário ao ius soli em qualquer situação, porque eu acho que o simples fato do nascimento não deveria ser o que te atribui nacionalidade. Por quê? Porque uma pessoa pode simplesmente nascer num país e nunca viver lá, entendeu? Nós temos alguns casos, entendeu? Por exemplo, o dono da Azul, né, o Neeleman, tem o Carlos Ghosn, que foi o cara da Nissan, que inclusive estava preso no Japão, aí fugiu para o Líbano. Ele é brasileiro. É brasileiro o quê? Ele nunca foi brasileiro, ele não fala português, entendeu? Mas os pais viveram aqui, então ele nasceu aqui, é brasileiro. E a mesma coisa o birth tourism, que existe nos Estados Unidos. Então as pessoas vão para os Estados Unidos, o filho tem lá, sabe, cidadão americano, aí a pessoa pega e volta. Sabe, são essas coisas, na minha opinião, nenhum país deveria permitir, nem Brasil, nem nenhum outro. Né? Então eu acho que... Por que eu acho o ius culturae correto? Ele é correto porque você permite que pessoas que estejam integradas, independentemente se os seus pais são ou não são, eu acho que é uma coisa justa do ponto de vista humano, ético. Mesmo porque a gente tem um problema social hoje na Itália, né? Porque sim, essa é a minha opinião. Claro que isso levanta uma série de coisas, porque assim, eu às vezes não agrado nem as pessoas mais de esquerda, e aí as pessoas muito de direita ficam bravas comigo porque eu estou falando sobre ius culturae. É um tema que vale uma outra live, a gente pode abordar isso numa outra live. Tá? Mas essa é a minha opinião pessoal. E eu acho que isso não vai se segurar por muito mais tempo. Em algum momento a Itália vai inserir o ius culturae na lei, tá? Eu falo ius culturae, pessoal, mas pode falar ius culturae, porque é uma pronúncia ao latim eclesiástico, ius culturae, e o ius culturae é o latim, digamos, reformado da época romana, tá? Pode falar de qualquer jeito, tá? Então, só porque de repente a pessoa, poxa, mas que ele está pronunciando assim, assado, por quê? Tá? Então, tem esse fator do ius culturae, eu acho que vai empurrar uma mudança na legislação. Por quê? Porque você não pode ter o ius culturae totalmente estabelecido e manter o ius sanguinis dessa forma como é na Itália, né? Então, eu acho que nós temos que estar atentos a essa questão da mudança da lei. E por que nós temos que estar atentos? Porque tem que partir também de nós no exterior
propostas para essa mudança. Porque se a gente não propuser, se a gente não oferecer alternativas, isso acontece. E aí passa. Se isso aqui for aprovado, é um negócio complicado. Eu não acho que vai ser aprovado, a gente já fala sobre isso. Não acho que nem vai para frente, é minha opinião também, minha visão sobre o tema, tá? Mas eu acho que nós deveríamos, em algum momento, propor algo que a gente tem que... É aquela coisa, a gente tem que sacrificar algo. E o que nós vamos ter que sacrificar? Nós vamos ter que sacrificar esse ius sanguine eterno. E o que eu quero dizer eterno? Nós temos que oferecer uma normativa que dê um prazo para as pessoas que são italianos de nascimento, ou seja, que têm o direito, para que essas pessoas se apresentem. Porque a Itália vai esperar essas pessoas por mais quantos mil anos? A grande imigração já acabou há pelo menos 100 anos. Teve depois, digamos ali, uma onda ali na década de 50, 60, pequena, comparada à primeira. A primeira. Tá? Mas dessa grande onda, que nós vamos falar de 1870, depende do país, um pouco antes, um pouco depois, até a Primeira Guerra, um pouco depois, isso nós estamos falando já de 100 anos atrás, ou mais. Ou seja, a imigração italiana começou, do ponto de vista sistemático no Brasil, em 1875, regularmente. Em 2025 são 150 anos. Então, até quando a Itália vai esperar que as pessoas acordem? E eu entendo até um determinado momento que as pessoas não tinham essa informação. Então, a grande maioria das famílias que nós conhecemos, nós viemos de famílias um pouco diferentes, porque era um contato diferente com o mundo italiano. Né? Mas a grande maioria das pessoas que chegam depois, essas pessoas não tinham esse conhecimento. Só que nós estamos falando que a internet já se popularizou no Brasil, pelo menos desde o ano 2000. Vamos colocar 2000. Foi antes, mas vamos colocar no ano 2000. Sim. Nós estamos em 2020, já são 20 anos. Então as pessoas não podem mais falar, eu não sabia que eu tinha direito, né? Ou seja, isso vai acabando. Então a Itália, do ponto de vista da sua relação com a sua diáspora, ou seja, a diáspora são aquelas pessoas que saíram da Itália e tiveram seus descendentes, essa relação não pode ser eterna. Dessa forma como está. Tem gente que nem sabe que tem essa ascendência, né, Daniel? Tem gente que não sabe, que por uma questão de oportunidade, né, descobre e vai atrás de algo. Eu procuro sempre não entrar no mérito dessa questão do utilitarismo, ou seja, da busca da cidadania por uma questão utilitária, né? Seria essa cidadania de reserva, aquela cidadania que eu tenho caso eu precise, porque é um tema da sociologia espinhoso, num outro momento a gente poderia abordar. Eu sempre digo, quando eu faço palestra, etc., que eu não vejo nenhum mal em você. Eu, por exemplo, já me beneficiei por ter a nacionalidade italiana, por ser italiano, além de ser brasileiro, por ter nascido no Brasil, eu já me beneficiei em alguns momentos por isso. Então, eu tenho uma prima que mora na Alemanha, meu irmão está morando na Holanda. Então, as pessoas têm essa possibilidade também por terem essa nacionalidade. Então, eu não sou uma pessoa que acha que a pessoa se buscar o reconhecimento por isso é algo reprovável. Eu não acho. Eu só acho que, e nós concordamos nisso... Eu também não acho até que você esteja coinvolto, você esteja envolvido nesta questão. Né? E eu acho que eu acho que ninguém tem que previamente, necessariamente, saber ou ter um conhecimento do italiano, da cultura da Itália. O que eu acho, na minha opinião pessoal, que eu sei que você concorda comigo, é assim, no momento que a pessoa busca a cidadania, e sobretudo no momento em que essa cidadania lhe é reconhecida, ela deveria, na minha opinião, de alguma forma se integrar a Itália como país, né? Então, procurar se informar, ou ninguém precisa obrigatoriamente gostar de política, mas a pessoa gosta mais de esportes, então ela vai ver os esportes, ela gosta mais de arte, ela vai ver a arte. Então, as pessoas deveriam se
integrar e, obviamente, tentarem, dentro das suas possibilidades e limitações, aprender um pouco de italiano. Então, essa é a minha opinião do ponto de vista moral, digamos assim, né? Então, não é legal, mas eu acho que as pessoas deveriam. Então, essa é a minha... Não é legal, né? Ainda, né? Então, aí, para a gente voltar aqui, descer um pouco do conceito... Fazer o nosso link. Porque é o seguinte, o conceito da ideia é que, de fato, se você pegar, a sociedade italiana cada vez mais vai tomando o pé da situação, porque a questão da cidadania, do reconhecimento, era uma coisa muito submersa. As pessoas não tinham ideia. As pessoas vão ficando sabendo mais. Eu me lembro, 15, 20, pouco mais anos atrás, você dizia, eu fui para a Itália, ainda era menor de idade, uma vez viajei sozinho, nem sei como eu fiz, eu não sei. Eu me pergunto, porque eu não sei nem se hoje dá para fazer. Mas eu me lembro que eu fui para a Itália, eu tinha 17 anos, fui sozinho. Aluguei, como é que fala? Reservei hotel, fui fazer as coisas com 17, não tinha 18 anos ainda, eu não sei como eu consegui, mas eu fiz. Eu me lembro uma vez que eu estava em Sondrio, perto de Sondrio, era Aprica, era uma estação de esqui. Eu falei, não, eu quero esquiar, eu tinha nem 18 anos, fui sozinho. Foi super divertido, porque as pessoas me olhavam como um ET, né? Como é que esse garoto está aqui nesse hotel que só tinha família? Só tinha família. Sozinho. E eu sozinho. Todo mundo chegou de carro, não sei o quê. Eu cheguei de trem, depois peguei um ônibus. Assim, umas doidezas. Eu falei, não, eu quero ir a uma estação de esqui, nunca tinha feito, vou fazer. Tinha feito 17 anos, né? Aí fui lá, eu sou de dezembro, né? Tinha acabado de fazer 17 anos, em janeiro eu fui. E aí, conversando lá com o pessoal do hotel, acho que todo mundo achou, me chamava de Mr. Villaggio. Mas, enfim. Aí o pessoal achou tudo aquilo uma graça que eu estava lá fazendo. E eu pensava, não, eu nasci no Brasil, mas sou cidadão italiano. Mas como assim? As pessoas não tinham essa ideia. Como assim? Você nasceu no Brasil, mas é cidadão italiano? Bom, primeiro que eles achavam... Era uma outra época, para situar o pessoal. Eu estou falando, se eu não me engano, de janeiro de 1996, né? Era uma outra coisa. Eu levei uns cartões postais de São Paulo, um cara lá falou que era mentira, porque não acreditava que no Brasil tinha prédio. Porque né? O pessoal achava que a gente morava em árvore, né? Exatamente, exatamente. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que as pessoas vão gradativamente tomando o pé dessa situação, né? E as pessoas começam a se incomodar. Porque a situação, se você vê, tenta reverter. Imagina você chega um estrangeiro no teu país, mesmo que ele seja italiano desde o nascimento, mas ele chega ali com um passaporte estrangeiro e ele não fala nada de italiano. Às vezes ele não, tem muitos que não chegam, não conseguem falar buongiorno. O cara fala assim, como assim? Eu vou reconhecer a cidadania desse camarada aqui, que às vezes não sabe nem de onde o bisavô veio. Como assim? As pessoas se indignam. Imagina só o contrário. Imagina um cara chegando no Brasil, o cara não fala nada de português, e você vai reconhecer a cidadania brasileira do cara. O Brasil não reconhece a cidadania como a Itália, nem de longe. Né? No Brasil é só filho e acabou. Mesmo. O problema é que essa questão geracional, quando a gente fala, ou geracional, quando a gente fala de limite de geração, é uma coisa muito complexa de enquadrar. Eu não quero nem entrar muito nesse assunto, que eu trato ele em outros momentos, porque essa é uma visão errada da questão da cidadania, na minha opinião, tá? Ou seja, o requisito da transmissão. Mas o fato é que isso está incomodando. Esses números estão incomodando. Então, por exemplo, uma circunscrição consular como Porto Alegre, que é o estado do Rio Grande do Sul. Você tem 4% das pessoas inscritas no consulado nascidas na Itália. 4%. Chega um ponto em que você fala, qual é essa comunidade italiana? Qual é a conexão? Qual é a consistência, né? O que ela representa de fato? Exato. Não, e é uma pergunta legítima que um italiano se faz. Podemos falar da questão de uma risorsa incredibile? Eu também acho que é. Só que nós temos que repensar um pouco toda essa situação. E por que eu digo isso? Porque se nós não repensarmos de alguma forma, por nós mesmos, um dia vão fazer pela gente. isso aqui, tá?
Então, essa é a situação política que as coisas estão. Não acho que esse texto vá ser nem passado dessa comissão e muito menos ser aprovado. Essa a minha visão sobre ele, tá? Só acho que, repito, que nós, como comunidade italiana no exterior, deveríamos apresentar uma contraproposta. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente entrar nesse texto, Daniel. Ok, hoje a gente tem os nossos representantes, né? Lorenzato, quem são os nossos representantes eleitos? Bom, deputados é o Luiz Roberto Lorenzato, paulista de Orlândia. Nós temos o Fausto Longo, paulista de Amparo, mas baseado em Piracicaba. E hoje eles moram lá. Eles moram lá, certo? Onde eles moram, eles são deputados eleitos no exterior. Okay. Oficialmente, eles moram no Brasil. Eles são aire como nós. Eles são aire, eles têm que morar aqui. Exato, só moram aqui. Bem, né? O deputado tem umas 4 passagens por ano, não é isso? Não, eles têm passagens ilimitadas de idas e vindas. Não tem limite, tá? Obviamente tem o limite da saúde da pessoa, né? Não dá para ficar indo e voltando toda hora. Mas, na verdade... E tem os senadores que não são... A gente não tem senador brasileiro. São 6 pela América do Sul. Né? São 2 senadores e 4 deputados. 2 deputados são ítalo-brasileiros, que esses que eu falei, o Luiz Roberto Lorenzato e o Fausto Longo. O Lorenzato faz lá as suas histrionices, às vezes positivas, outras absolutamente não, minha opinião. O Longo se elegeu e sumiu do mapa. Ele, hoje em dia, na minha opinião, comete um crime moral. Ele comete um crime moral porque ele é pago para nos representar e sumiu. Ninguém sabe onde ele está, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Né? Então, para mim é um crime moral, porque a pessoa não está disponível nem para nada. Eu já disse, eu não acho que um deputado vá resolver muita coisa eleito no exterior. Mas se fosse eu eleito, eu ia encher o saco de muita gente. Vamos trabalhar, vamos fazer as coisas funcionar, vamos fiscalizar. Ele pode fazer um monte de coisa. Não, ele pode apresentar o projeto, mas isso não, projeto de eleito no exterior nunca vai ser aprovado e nunca foi nem examinado projeto de eleito no exterior. Nenhum. Se for esse aqui dessa moça, vai ser o primeiro, porque ela é eleita no exterior. E nós temos outros 2 deputados. Mais esse fator a favor Sim, exato. Temos mais 2 deputados na América do Sul, são 2 ítalo-argentinos, né? Tem o Edinho Sangregório, que nasceu na Itália, foi adolescente para a Argentina. É um cara, um milionário da área de jogos de azar, tá? Para vocês terem um pouco a ideia. E depois tem o Mário Borghese, que é um cara que eu conheço. Eu acho um cara legal, um cara propositivo. É um cara... Você falou com ele, né? Ele é um cara muito low profile, é o jeito dele. Ele é um médico de Córdoba, na Argentina. Mas eu sei que ele faz o seu trabalhinho lá de formiguinha, ele faz... E tal. Dos senadores, são os 2... tem o Adriano Cario, né, que foi eleito meio surpresa. A gente imaginava que seria eleito o Fábio Porta, foi eleito o Adriano Cario. Ele é uruguaio de nascimento, mas acho que vive na Argentina há muitos e muitos anos, não sei quantos. Tá? Dele eu não sei muita coisa. E depois o outro senador é o Ricardo Merlo, que é hoje o subsecretário, e é uma pessoa com quem eu tenho algum contato, tenho algum trânsito para falar sobre as coisas, e acho que no estilo dele, eu não compartilho de tudo. Claro. É o cara que se dá da Fara. Eu gosto muito do Fábio Porta, ex-parlamentar. Ideologicamente não combina comigo, mas eu gosto dele como pessoa, já disse isso. Acho uma pessoa decente, uma pessoa honesta. Não concordo com um monte de coisa, repito. Mas acho que eu gostaria que fosse ele que estivesse no Senado, não o Adriano Cario. Essa é a minha opinião, certo? Mesmo que não fosse até bem para o grupo do Maia e tal, que isso é outras questões políticas, tá? Mas vamos falar aqui da... Daniel, mas o que a gente, como comunidade italiana que está aqui, membros e cidadãos italianos, o que a gente, você, no seu entendimento, o que a gente pode fazer, né? Além de barulho, né? Porque a gente pode fazer barulho, mas o que mais a gente pode fazer? Então, é difícil porque é uma comunidade que não é integrada. Unida. Não é nem unida, não é integrada. Então, você faz o quê? Você tem uma massa amorfa. Um grande problema da eleição dos deputados e senadores na América do Sul, que não é só na América do Sul, mas aqui sobretudo,
É que assim, como é que você atinge as pessoas se elas não estão integradas? Como é que você entra em contato? Porque as pessoas que me assistem, estão assistindo essa live, e as pessoas que me leem, etc., assim, se somar todo mundo assim, com muita boa vontade, deve dar umas 5.000 pessoas. Mas assim, muita boa vontade, né? Nós estamos falando do eleitorado que na América do Sul já vai ultrapassar 1 milhão agora no referendo. 1 milhão de eleitores na América do Sul. Né? A gente então, tem 13 milhões de Aire, né? São 13 milhões. Não, são quase 6. São quase 6. Tá, li errado, então. São quase 6. Quer dizer, a gente tem cidadãos italianos residentes no exterior. E quantos a gente... Eu li nesse relatório onde o Porta também fez, que eles falam quando todos fizeram a cidadania e não moram. Esses números de estatísticos sobre cidadania tem que tomar muito cuidado, porque existe uma mistura de situações meio complicadas. Isso também vale uma outra live. Mas vamos falar, porque eu acho que eu queria terminar essa live... eu queria terminar essa live nessa 1 hora. Nós temos 18 minutos para falar especificamente desse projeto, que é difícil. Eu acho que a gente talvez precise de mais um pouquinho, mas vamos tentar... Esse projeto de lei eu achei que é um projeto bastante radical, né? Que a gente já falou sobre isso. E tem poucos tópicos, né? Ele tem alguns tópicos, assim... que basicamente, o que ele faz? Ele cria 2 tipos de cidadãos italianos. Certo? Ele cria um cidadão italiano estéril. Então, por exemplo, se esse projeto vier a ser aprovado, primeiro é o seguinte, como é que ele seria, como é que seria aplicado para coisas ocorridas antes dele entrar em vigor? O que eu quero dizer? O nascimento de toda essa massa de descendentes que não tem a cidadania reconhecida são cidadãos italianos pela lei 91 de 1992. O que eu sempre digo nas minhas intervenções, as pessoas que têm direito à cidadania não é uma simples expectativa de direito. Essas pessoas são cidadãos italianos. Direito adquirido. O direito, eu não gosto também dessa ideia de direito adquirido, porque ela dá a ideia de uma expectativa de direito. Entendi. A lei italiana, o Código Civil de 1865, a Lei de 1912, 555 de 1912, a Lei 91 de 1992, todas elas dizem algo muito simples. É italiano o filho de italiano. Não tem mais, não tem ser, não tem o quê, não tem requisito, não tem absolutamente nada. É filho de italiano, você conseguiu comprovar isso, é italiano. E as leis se aplicam no tempo em que as coisas aconteceram. Então, se meu avô nasceu em 1920, vale para ele a lei de 12. Então, um avô hipotético de qualquer pessoa que nasceu em 1920, filho de um italiano, ele é italiano pela lei italiana. Ele pode já ter morrido, pode ter sido um assassino em série, não importa. Ele é um cidadão italiano pela lei italiana em vigor na época em que ele nasceu. Então, ele é italiano. E assim, sucessivamente, as gerações depois dele. Por quê? Porque se ele é italiano, o filho dele também é italiano. E se o filho dele é italiano, o filho do filho dele é italiano. E isso é uma cascata, é uma cadeia que não se corta, porque a lei italiana nunca estabeleceu outros requisitos. Diferentemente, por exemplo, da lei espanhola, que estabeleceu condições de perda da nacionalidade, ou a lei alemã, por exemplo, até 1914, não havendo essa perda de nacionalidade, ou a não transmissão, melhor dizendo também, essa cascata não para, essa cadeia não é cortada, certo? Então essas pessoas, toda essa massa que tem direito, que as pessoas falam, eu tenho direito à cidadania, se verificar esse fator de transmissão, essas pessoas são italianas. E o reconhecimento da cidadania italiana é a verificação da posse ininterrupta da cidadania italiana. A pessoa já está de posse, o ato jurídico é perfeito, ele já existiu. A transmissão já aconteceu no passado, a pessoa já é italiana no passado. O reconhecimento, ele reconhece algo, por isso que é reconhecimento, que ocorreu no passado. Então, na realidade, essa lei atingiria o filho do italiano nato agora só. Então, não aquele. Aí é que está a questão. Como isso, nós estamos falando de um Estado democrático de direito que cumpre as próprias leis. E que as leis não podem dispor nada do passado, elas dispõem para o futuro.
certo? É uma irretroabilidade. Existe retroabilidade de certas leis? Sim, leis tributárias, etc. É um troço juridicamente complexo, mas em tese a lei civil e o Código Civil italiano de 1865 e o Código Civil de 1942, ambos dizem que a lei não retroage. Os efeitos da lei são para o futuro. Então, obviamente, se a Itália se mantiver como um país que respeita as leis, as suas próprias, as pessoas que já são nascidas nessas condições são cidadãos italianos, independentemente se essa lei for aprovada amanhã. Tá? Primeira coisa é essa. O problema é que eu até então, até essa pandemia, eu acreditava que isso era uma coisa, uma pedra fundamental, né, das coisas. O problema é que a Itália, recentemente, isso também vale outra live, a Itália proibiu a entrada de cidadãos italianos residentes no exterior no seu território. Isso, para mim, é inconstitucional. Não podemos entrar sem dar nenhuma alternativa. Ninguém está dizendo que não vai respeitar as questões sanitárias. É não dar alternativa. Simplesmente você não pode entrar. Sendo que estrangeiros estão entrando na Itália. Legal e ilegalmente. Mas os italianos residentes do exterior estão proibidos de entrar na Itália se eles provêm de determinados países. Isso é um outro assunto, que dá outra pano para manga, mas isso me demonstra que... tudo bem que isso é uma coisa provisória e tal, é diferente de uma nova lei de cidadania. Que eu acho que uma lei como essa não passa em comissões que vão verificar a legitimidade dessas... Na hora que eles vão ver a questão coincidente, né? O cumprimento desta lei, eles vão ver que vai ser inviável esse cumprimento. Então, por quê? Né? Porque essa lei, ela estabelece o quê? Ela estabelece o cidadão italiano estéril. O que é o cidadão italiano estéril, de acordo com essa lei? Essa lei sendo aprovada, eu, Daniel Tadoni, se eu tiver mais um filho aqui no Brasil, ele não é cidadão italiano. Eu sou cidadão italiano, minha mulher é cidadã italiana, minha filha de 5 anos de idade é cidadã italiana, mas se eu tiver um filho nascido após a entrada em vigor dessa lei, ele não vai ser cidadão italiano. Por quê? Porque eu sou cidadão italiano nascido no exterior, filho de uma cidadã italiana nascida no exterior. Então, eu estou dentro da exclusão dessa lei. Eu passo a ser um cidadão italiano eunuco. Eu não tenho... Minha descendência nascida no exterior não pode ser italiana. Certo. Eu acho que isso é absolutamente inconstitucional, porque fere o artigo 3º da lei da Constituição italiana. Que o filho do italiano... Não, que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Não, e aí também o artigo 1 dessa lei também. Não, mas o artigo 1 teria sido modificado. Tá certo? Então o artigo 1 deixaria de dizer isso. Do artigo 1, entendi. Exato. O artigo 1 diz o seguinte: ou é italiano filho de pai ou mãe italiana, italiana. Aí o artigo 1 bis, né? Ou seja, que é um complemento do artigo 1º, diz que, desde que, aí tem as condições aqui, que o texto da lei diz o quê? Né? Que tá aqui no meu ledinho. Ele diz o seguinte, que não se aplica ao filho nascido no exterior em posse de outra nacionalidade, cujos ascendentes de primeiro grau, ou seja, pai e mãe, sejam nascidos no exterior. Então, isso se aplicaria a mim diretamente, porque se eu tivesse mais um filho, esse filho, a partir da entrada em vigor dessa lei, não seria italiano. Isso, primeiro, repito, na minha opinião, é inconstitucional, porque você cria 2 cidadãos italianos. Um que pode transmitir a cidadania e outro que não, que é a pessoa residente no exterior. Na minha opinião, fere o artigo 3º da Constituição italiana. E a sua filha poderia transmitir a cidadania, não poderia transmitir mais a cidadania também, né? Ela também não, se nascer no exterior. Isso provocaria o quê? Provocaria o birth tourism à italiana, ou seja, o turismo de nascimento à italiana. Por quê? Porque eu vou pegar minha mulher, pego um avião e ela vai parir na Itália. Porque se ela parir na Itália, beleza. Aí eu renovo. Você veja só a loucura da lei. Porque é o seguinte, se essa lei entra em vigor, aí quando minha mulher está grávida, quando ela estiver chegando perto, eu vou para a Itália e ela vai só parir na Itália. É um ius soli meio doido, né? Ela vai parir na Itália
a partir do momento que ela pariu na Itália, eu consigo renovar a minha cidadania por mais 2 gerações. Por quê? Porque esse meu filho nascido lá vai ser um italiano nascido na Itália, vai ser um de classe A, certo? Eu sou de classe B. Ele vai ser de classe A. Quer dizer, eu sou de classe B, na verdade. Eu sou de classe C. Classe B é minha mãe. E você está sendo Você é classe B, eu sou classe C. Passa a lei de creato lingano. Porque você nasceu, seu pai nasceu na Itália, não foi? Não, meu pai nasceu aqui, eu sou classe B. Ah, você é classe C também, então tá perdido. C. Entendeu? Então, se eu tenho um filho nascido na Itália... Eu sempre esqueço que meu pai nasceu lá. Ele nasceu por engano aqui. Então, se eu tiver um filho nascido na Itália, ele volta a ser classe A. Aí se renova, digamos assim, a cidadania italiana para a posteridade, digamos assim, né? Então, esse é o primeiro artigo, que, na minha opinião, é inconstitucional pelos motivos que eu disse. Eu acho que, essa minha opinião, já disse, que uma nova lei poderia ter uma previsão da perda da nacionalidade por mancanza d'uso, por falta de uso, ou por como é que fala? Que a pessoa perdeu o contato. Descumprimento de relações. Não, que a pessoa perdeu o contato. Desconexão. Desconexão, boa palavra. Então, talvez uma nova lei deveria prever uma desconexão, como muitos países prevêem. Tá? Não é? A Itália não seria o primeiro, há vários países que prevêem. E aí por quê? Porque aí você deixa que a responsabilidade é do indivíduo. Ou seja, é ele que tem que se fazer italiano. Mas como seria essa conexão, Daniel? Isso, para a maioria dos países, é simplesmente uma declaração de manutenção. Então, há países, por exemplo, que você de 10 em 10 anos tem que... Se você mora no exterior e tem outra nacionalidade, você de 10 em 10 anos tem que dizer, olha, eu quero manter a minha nacionalidade, quero conservar a minha nacionalidade. Então, é uma forma de fazer com que a pessoa ativamente fique ligada. Tivesse uma exigência, vai viajar para a Itália, né? Conhecer a Itália. Isso é mais difícil porque isso envolve outras condições que já beiram na ilegalidade, né? Porque as pessoas nem sempre têm condições, é uma série de situações, né? Nem para o islamismo, né? Uma vez na vida tem que ir para a Meca, né? Alguma coisa assim. A Espanha, por exemplo, em certas determinadas situações, a pessoa tem que fazer uma declaração de conservação da cidadania, da nacionalidade espanhola, entre os 18 e os 21 anos. Se não fizer, perde a nacionalidade. Né? Então, a gente acha assim, nossa, mas são 3 anos, todo mundo vai fazer. Nada, um monte de gente está perdendo a rodo. Porque as pessoas se desconectam. E seria uma coisa assim. Mas isso é um outro assunto. Né? Sobre a lei específica, também para terminar, ver se a gente consegue terminar nessa 1 horinha, e nós temos pouquíssimos minutos, só para falar rapidíssimo. Então, esse primeiro artigo, na minha opinião, é inconstitucional porque ele cria um cidadão de classe B e um classe C. Entendeu? E eu acho que isso é inadmissível num país civilizado, porque justamente porque eu acho que fere o artigo 3º da Constituição italiana. Né? Se alguém, obviamente, tiver uma opinião contrária, dizer que não feriria, tudo bem. Não, ele fere. Os cidadãos são iguais perante a lei. Talvez algum jurista possa apresentar um outro racionamento, uma outra ideia aqui. Essa é a minha opinião, lendo isso, quando eu li pela primeira vez. Depois, ele estabelece aqui uma inclusão no artigo 4º, né, que, na verdade, não muda tanto. A única coisa é que o artigo 4º só existe, o artigo 4º da Lei Atual de Cidadania só existe para pessoas descendentes de cidadãos que deixaram de ser italianos. Então, por exemplo, se a pessoa é descendente de uma pessoa que deixou de ser italiana, ela pode obter a concessão da nacionalidade derivada não originária se ela residir na Itália 3 anos. É isso que prevê o artigo 4º da Lei de Cidadania atual. Ela, com essa lei, com esse projeto, digamos, se aprovado, ele incluiria sono stati ou sono, né? Ou seja, foram ou são cidadãos para papapá. Então, ela embute ali a possibilidade de uma concessão desde que a pessoa, de alguma forma, comprove que possui um adequado conhecimento da língua italiana, como ela prevê aqui no projeto. Isso aqui seria uma forma de
pessoas que fossem descendentes, né, de cidadãos que foram até o 2º grau, ou seja, filhos, poderiam recuperar... Depois de comprovar. Né? Exato, depois de comprovar. Porque ela poderia, por exemplo, que eu acho que seria questionável igual, é inconstitucional igual, na minha opinião. Mas ela poderia dizer, por exemplo, que num caso no italiano de classe C, segundo ela, como eu sou, que eu pudesse, de alguma forma, comprovar o que ela quer que eu comprove. Eu falo italiano, então eu comprovaria. Então, talvez eu pudesse fazer essa prova de italiano para subir de classe C para classe A, né? Ou seja, ganhar um outro status de cidadão italiano. É tudo tão louco que não sei nem o que dizer, entendeu? Então, ela não prevê isso. É meio absurda, eu acho, né? Eu acho que depois que eu li esse projeto também, eu tive essa sensação de uma coisa extremamente radical, né? Depois da sua análise, eu consigo entender que é de alguém que não tem um conhecimento da Constituição adequado para poder propor algo desta forma, e algo que, assim, sei lá, eu mesma fiquei até tranquila depois que eu li. Primeiro gerou pânico, obviamente, porque o título gerou pânico. Mas depois, na hora que eu falei assim, gente, isso não passa, né? E eu tive os comentários dos nossos parceiros advogados que falaram a mesma coisa. É muito severo, Só para finalizar aqui, justamente para a gente fazer um resuminho absolutamente super rápido da nossa live, porque ela vai acabar aqui nessa 1 horinha. Então é o seguinte, esse projeto continua no mesmo lugar onde ele começou, desde que ele foi apresentado em novembro do ano passado, de 2019, não foi analisado, não foi nem lido em comissão nenhuma, tá? Ele está lá no mesmo local. Essa deputada que está tentando, de alguma forma, fazer com que isso seja analisado, eu não acho que esse texto tem futuro, tá? Eu não estou dizendo que desse texto não possa nascer um outro texto. Pode até ser que sim, eu acho que não, tá? Mas, de qualquer maneira, não tem absolutamente nada no horizonte. Não acho que essa discussão vai surgir no horizonte sobre essa lei. Não existe nem uma etapa de aprovação, nada, ele não foi para frente em absolutamente nada. Ele está do mesmo jeito de quando ele foi apresentado. Eu acho que a gente não tem que dar mais ibope, né? Vamos mais eu acho que justamente não. Isso vai estar lá na gaveta onde ele está. E, repito, se um dia vier a ser examinado pelo corpo técnico do parlamento, obviamente eles vão dizer, existem falhas de legitimidade aqui, aqui e aqui. Na minha opinião, sobretudo por isso que eu acabei de dizer, você não pode, ou seja, essa lei estabeleceria literalmente um cidadão de classe A e um cidadão de classe B e um de classe C, como eu disse. Por quê? Porque eu seria, por exemplo, no meu caso, sou italiano, possuo outra nacionalidade, moro no exterior e sou filho de uma italiana com outra nacionalidade que mora no exterior. Então, entraria nessa lei, eu não poderia mais transmitir a cidadania para meus filhos. Nossa. Nascidos. Então, eu seria um cidadão italiano capado. Porque eu não poderia transmitir. Também, não só você, entendeu? Todos nós seríamos então, ou capados. seja, onde é que está o artigo 3º? Por que eu não sou igual? Sim. Então, e criaria, obviamente, essa loucura de fazer com que eu pegue um avião com a minha mulher para ter um filho na Itália. Lá, né? Então vamos ficar calmos, vamos ficar tranquilos, vamos continuar fazendo nossos deveres como cidadãos e procurando ser mais participantes, né, Daniel? Continuando querendo estudar italiano, continuando buscar a nossa cidadania de uma forma consciente, né? Não só consciente, mas de uma forma envolvente, né? Coinvolta. Você usou uma palavra em português que agora eu me esqueci. Sim, mas eu sempre falo coinvolvimento, né? Exato, estar integrado ao tecido nacional italiano. Eu acho que isso é importante. E a gente tentar cada vez mais nos unir. Eu acho muito legal que as pessoas participem, que as pessoas estejam atentas e que a gente vá conseguindo trazer informações, aquela coisa que eu sempre falo, dividir conhecimento para multiplicar. Eu estou aqui respondendo. Então, as pessoas têm que lembrar disso, que a lei, quando você pede o reconhecimento, seja administrativo, judicial, você pede um reconhecimento de um fato já ocorrido à luz da lei que estava em vigor naquela época. Ou seja, eu não posso acreditar que a Itália, em algum momento, vá colocar isso em risco, porque isso é o fundamento do Estado Democrático de Direito. Você mexer com isso é mexer na base, é mexer na segurança jurídica
As pessoas acham, de forma muito errada, que as pessoas que são descendentes, inclusive essa deputada, essa pessoa, eu gostaria de conversar com ela. Ela fala assim, mas você acha que as pessoas... Isso não é concessão de cidadania. As pessoas que são cidadãos de sangue, elas nascem italianas, elas já têm o ato jurídico da transmissão da cidadania, já ocorreu. Né? O reconhecimento é uma verificação da posse ininterrupta. Tá certo? Então é importante que as pessoas saibam disso, porque o fato jurídico no tempo já ocorreu. Né? Então, se as pessoas ficam assim, mas eu estou com um processo judicial, se a lei mudar no caminho. Se a Itália for um país que preza pelo Estado Democrático de Direito, nada vai mudar para quem já nasceu. A lei, obviamente, vai afetar, como eu estava dizendo com a Juliana, afetaria, por exemplo, que eu me tornaria um cidadão italiano estéril. Mas o cerne da questão é que quem tem direito ao reconhecimento continua tendo, mesmo depois da entrada em vigor dessa lei. Ela não rege o que aconteceu no passado. Então, o que esse projeto propugna, ele não pode reger uma transmissão de cidadania que ocorreu entre meu avô e minha mãe em 1951. Porque a lei que rege 1951 é a lei 555 de 12. E isso não pode mudar, porque isso é o fundamento, são as bases do Estado Democrático de Direito. Eu acho, porém, por um lado, Daniel, que existe talvez um movimento, eu não sabia se a gente poderia falar sobre isso, mas um movimento velado já de subtração desta verificação. Né? A gente conversou ontem sobre isso, sobre esse movimento velado, e acho que é muito importante a gente talvez estabelecer e a gente se posicionar, que a gente falou isso já, justamente para a gente coibir esse tipo de comportamento. Na hora que a gente se posiciona, na hora que a gente for colocar o que a gente acha que deve ser feito, eu acho que a gente, inclusive, consegue permitir que esse tipo de atitude seja coibida, né? O que eu quero dizer para quem está assistindo a gente? Esses movimentos, porque a lei existe, a lei tem que ser respeitada, mas infelizmente a lei nem sempre é respeitada. E por isso que eu falo que é muito importante essa participação sua ativa na comunidade italiana, e eu sinto muito. Para mim não foi eleito nenhum deputado brasileiro, porque nenhum me representa, e eu sinto muito que você não tenha sido eleito, porque eu tenho certeza que, assim como você falou que você estaria ativo lá, talvez você até fizesse esse projeto, você fizesse algum projeto ali e fizesse uma coalizão com alguém que pudesse fazer um projeto em loco e fizesse um projeto ativo para que a gente fosse ouvido. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho assim, quando houve a eleição, muitas pessoas disseram, então você apresenta o projeto X, você apresenta o projeto Y, você faz isso, você faz aquilo. Eu repito, a gente tem que ter um pé na terra. Né? Assim, os eleitos no exterior não contam nada no parlamento, em geral. Tá? Zero. Então, a possibilidade de um projeto de lei, de um eleito no exterior ser aprovado é muito pequena. Eu, quando me propus a ser candidato, eu sabia que eu não posso fazer grandes coisas do ponto de vista de mudanças legislativas, de grandes projetos, porque isso é irreal. Quando foi durante a eleição, alguns candidatos apresentaram umas ideias absurdamente estrambóticas. É um troço... Né? O Fábio Vicenzi, por exemplo, que é uma boa pessoa, eu acho um cara legal e tal. Tudo bem, ele está ali naquele momento, ele teve mais votos do que eu, então calcule, né? Talvez as pessoas tenham achado as propostas dele interessantes. Só que assim, ele fez umas propostas que assim, são lindas, eu não acho que é legal, mas aquilo lá não tem a menor possibilidade de nunca sair de lugar nenhum. Né? O que eu acho que um deputado deveria fazer é encher o saco, desculpe a expressão meio chula, embora já muito comum. Porque é o seguinte, por exemplo, o que está acontecendo na embaixada hoje em Brasília, que eu falei num post meu, num vídeo meu de dias atrás. É um absurdo. E cadê os deputados? Onde eles estão para defender essas pessoas dessas arbitrariedades? E não só.
tantas outras questões com relação a passaporte, etc. Né? Pode ser que não surta nenhum efeito, mas eu ia encher o saco do povo. Eu ia mandar carta para cima e para baixo e ia fazer certas coisas que eu acho que são necessárias. Só que a gente é formiguinha, né? Quando a gente vai lá e passa uma informação para uma pessoa, explica o dever, o direito que ela tem de requerer aquela determinada informação. Exato. Então, e as pessoas ganham um outro palanque, um outro patamar para ser ouvidos. As ideias que eu tenho e as coisas que eu gosto de passar ganhariam uma outra visibilidade. Por exemplo, eu digo, as pessoas adoram dizer, no Rio de Janeiro não tem fila de cidadania. Vocês são loucos que não tem fila? Como não tem fila? É uma pior fila, é a fila invisível. É ilegal o que acontece lá no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em que a fila é impossível de você conseguir entrar na fila. Você não consegue entrar na fila. Não é que a fila não existe. É que assim, você não sabe nem onde... Imagina, você estilo como é que é o nome dela? Uma grande mulher, uma pessoa absolutamente sensacional. Helen Keller. Ela é surda e cega. Então você imagina uma pessoa surda e cega, ela não sabe onde está a fila, não sabe quantas pessoas existem na fila e não sabe nem como entrar na fila. É assim. A pessoa no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, é cego e surdo, porque ela não tem como, entendeu? Ela consegue lá tatear a realidade, mas ela não consegue entender o que está acontecendo. E é isso. Eu, como deputado, denunciaria isso. Teria minha voz para denunciar isso, mas também não quero criar essa live aqui nas minhas qualidades. Aqui eu acho que eu faria. Eu queria comentar o que o Cristiano Giardello sempre tem comentários muito pertinentes. Eu queria comentar o que ele colocou aqui, que ele colocou. Não seria o caso de uma proposta de uma nova lei, de conferir um prazo decadencial para o exercício do direito e criar requisitos dali para frente? Sim, essa é uma proposta que eu faria. E eu faria, mas é um prazo de 20 anos, a minha opinião. Uma nova lei deveria estabelecer um prazo de 20 anos. Então, assim, a lei entra em vigor e ela parece um prazo de 20 anos para aqueles que são italianos, mas não solicitaram reconhecimento formal. Então as pessoas teriam 20 anos, até as pessoas menores de idade, aquelas nascidas no momento, teriam, pelo menos quando completar, porque a pessoa pode falar, mas meu pai não fez, eu queria. Mas a pessoa teria dos 18 aos 20. A pessoa que nasceu naquele limiar entre uma lei e outra. Essa eu acho uma ideia interessante, que na verdade nada mais é do que uma previsão de perda da nacionalidade por falta de uso, por não exercer ativamente claro, a pessoa aquela... não lembrou que era italiana até esse Exatamente. Então isso eu acho interessante, mas num prazo muito dilatado, 20 anos, para não ter reclamação. Em 20 anos, quem sabe, sabe, quem quer, quem pode, vai fazer, né? Então, essa é uma opinião. Mas são ideias, ninguém está falando. Isso tudo tem que ser muito discutido, muito debatido e etc. E o Giardello disse uma outra coisa que eu já falei em artigos, já coloquei para que as pessoas entendam num termo um tanto mais técnico, que quando faz um reconhecimento da cidadania, não se trata de um ato constitutivo do direito. Porque o ato jurídico já existe. Ele é um ato declaratório. Ou seja, o reconhecimento da cidadania é um meio declaratório de transformar em realidade algo que já está constituído. Por isso que é importante saber. E por isso que uma nova lei não atingiria isso, porque essas situações jurídicas, esses atos jurídicos, né, já estão constituídos. Eles só têm que ser declarados. Certo? Talvez um jurista, algo que eu não sou, não reivindico esse título para mim, um jurista que eu gostaria muito de ter uma pessoa, um jurista de fato italiano, que pudesse debater esses temas com algo que faça sentido. Porque os rábulas que povoam dizem coisas que não fazem sentido, esse é o problema. Entendeu? As pessoas falam coisas sem sentido. Não é fácil debater com você. Não, enfim, eu acho assim, tem muita gente boa por aí, entendeu? Eu estou dizendo porque, por exemplo, algumas pessoas questionam, já vi pessoas questionando, dizendo, não, uma lei não tem isso não, porque
aí a pessoa fala, já vi várias pessoas, inclusive advogados brasileiros, dizendo não, porque não sei o quê, aí a pessoa usa uma linguagem jurídica, que aí eu não vou saber reproduzir agora, porque também não me lembro de cor, de que sim, a Itália, se quisesse, cortava hoje e acabou. Amanhã já ninguém mais, que não pode mais pedir a cidadania. Eu acho isso absolutamente impossível, pelos motivos que eu já expus muitas e muitas vezes, por escrito, em live e etc. Né? Mas talvez, se tiver um jurista, de fato, alguém que realmente fale lé concré, para dizer uma coisa mais popular, né? Que fale lé concré, um italiano, por exemplo, que me convença do contrário. Se ele apresentar argumentos que façam sentido e me demonstrar, por exemplo, eu digo, me mostre uma lei civil na Itália que tenha retroagido no tempo. Alguém me mostra? Uma. Me mostra. Sobre cidadania. Não precisa ser nem sobre cidadania. Não estou nem falando de cidadania. Sobre cidadania eu também quero saber. Tudo que aconteceu de cidadania. Mas espero que eles não inovem. É bom que eles não inovem também. Você está falando isso, de repente eles falam, a gente está retroagindo. Não, entendeu? Pois é, mas eu digo qualquer lei civil na Itália que tenha tido efeitos retroativos para um fato já ocorrido no passado. Se me apresente, eu gostaria de conhecer, se houver. Né? E sobre cidadania também, porque todas as mudanças legislativas em cidadania nunca fizeram efeito para o passado. E tudo que se vê, quando o efeito é para o passado, é sempre para beneficiar o reclamante. Como é o caso da cidadania via materna, que nada mais é do que isso. A lei, na época, não transmitia cidadania. Então, você reexamina à luz de hoje para beneficiar o reclamante. E o decreto Salvini, por exemplo, o decreto Salvini que mexeu na lei da cidadania por casamento, ele retroagiu em relação aos processos que já tinham sido distribuídos em relação ao tempo. Ele retroagiu, porém, nós não estamos falando de algo constituído. Entendi. Nós estamos falando algo que será constituído no futuro. Então, não está constituído, porque a cidadania pelo artigo 5... Algo que ainda vai ser concedido. A cidadania pelo artigo 4º, a cidadania pelo artigo 9º da lei de cidadania não são fatos constituídos no passado. É um decreto do Salvini, né? Não, foi um decreto convertido em lei. Ele é uma lei, depois se tornou lei, se eu não me engano, em 3 de dezembro de 2018, lei 123, se eu não me engano. Não estou citando de cor, ele converteu em lei o decreto num dispositivo legislativo italiano perfeito, não tem problema nenhum quanto a isso, só que tudo que foi modificou fatos que não estão constituídos, que é o caso da cidadania por casamento. Então não adianta a pessoa dizer, mas eu tinha direito, ou, por exemplo, a cidadania por casamento é muito comum, as pessoas às vezes eram casadas com um homem italiano, por exemplo, e esse homem, eu falei, eu fui casada há 20 anos com um italiano. Eu morei 15 anos na Itália. Às vezes a pessoa ainda mora na Itália, mas o marido morreu. Não tem mais direito à cidadania. Acabou. Mas no passado eu tive os anos, o requisito, eu cumpri o requisito no passado. Acabou, porque não constituiu nada. O fato não estava constituído. Certo? Então, essa é a questão. E a mesma coisa, se você entrar com pedido de cidadania por casamento hoje, se o seu marido morrer um mês antes do juramento, acabou. Você não vai ser cidadania italiana. Ele tem que estar vivo no dia do juramento. Porque o casamento tem que continuar existindo. A partir do momento que um morre, né? Que é a mesma coisa que o divórcio. O divórcio também não existe mais. Exceção dos efeitos do casamento. Tá? Então, essa basicamente. Então, se tiver alguém que me apresente para uma pessoa que entenda de fato, e muito mais do que eu, e seguramente existem muitas, e me demonstre isso que eu estou falando. Porque isso é um outro tema. Eu já li tudo que vem na minha mão sobre cidadania italiana, eu leio. Então, já li um monte de coisas, estudos, não só coisas não só do mundo jurídico, como também no mundo da sociologia, que é o meu mundo original. Então, eu já li Giovanna Zincone, Guido Tintori, tudo que eles escreveram, eu li. E eles falam da cidadania do ponto de vista de sociólogos, do ponto de vista de cientistas sociais.
O problema é que eles também não conseguem entender a lei da cidadania, porque todos eles, inclusive essa deputada que inventou essa pataquada aqui, eles acham que a cidadania italiana é uma concessão, que ela passa, o Estado, ele vai chegar ao exame do Estado um pedido e o Estado vai conceder a cidadania. E não é assim que ocorre. Então, o Guido Tintori, a Giovanna Zincone e outros que já escreveram sobre essa questão da cidadania, todos são contrários à lei, porque eles veem na lei... A Giovanna Zincone diz com todas as leis que a lei de cidadania italiana é racista, porque ela é etnicamente baseada na etnia italiana. Essa é a opinião dela, eu não vou discutir isso aqui agora. Só que é o seguinte, eles acham que a lei tem que mudar. Só que eles acham que a lei mudando, as pessoas perdem... Todo mundo que não é cidadão italiano não pode mais ser. E não pode ser assim. Ninguém até hoje me apresentou um mecanismo que faça com que isso seja juridicamente aceitável. Se alguém conhecer alguém que tem essa opinião contrária baseada em fatos e que possa me comprovar algo disso, né? Ou seja, que alguma lei civil tenha retroagido efeitos para fatos ocorridos no passado, etc. e tal, estou super aberto a ouvir e conversar. Se isso de alguma forma me for demonstrado, eu posso mudar de ideia. Mas até lá, tudo que eu conheço até hoje me aponta para isso que eu digo, né? Disso aqui. Deixa eu falar uma coisa que, aproveitar que uma pessoa escreveu aqui, não tem eleição em setembro, existe um referendo, tá? E eu e a doutora Juliana Patriarca, que está aqui, faremos uma live que é no dia... Sábado, agora dia 8 às 5 horas da tarde, para a gente falar sobre isso. É muito importante esse tema. Ou seja, nós vamos fazer uma live, eu e Juliana de novo, no sábado, no canal dela, @Juliana Patriarca, né? É assim. Patriarca Juliana, tá aqui em cima. Patriarca Juliana, @Patriarca Juliana. Nós vamos fazer uma live sobre o referendo, não são eleições, é um referendo, no sábado, às 17 horas, tá? Horário de Brasília. Então, aí, lá, vocês fazem as perguntas sobre o referendo. Tá? A Romilda, nossa querida estudiosa de imigração italiana, está dizendo que adorou os seus óculos. Ai, que legal. Obrigada. Tá? Enfim, então, não sei se tem mais alguma... alguma o Daniel pergunta assim, aí? Com essa proposta, as assessorias iriam se especializar em partos na Itália. Você criaria o que acontece nos Estados Unidos, que você tem agências... Eu me recuso. Tem agências especializadas em fazer com que as pessoas deem à luz nos Estados Unidos, né? Enfim, teríamos algo nesse sentido. Mas para quem entrou depois, né, Daniel, tem gente que entrou, que já fizeram várias perguntas, vamos mudar a lei? Não, gente, não vão mudar a lei, não vai mudar nada, graças a Deus, foi só um alarme falso. Alguém escreveu, de ano em ano tem sempre um alarme falso, realmente veio mais um alarme falso esse ano também. Esse é um alarme que nem é desse ano, ele é de novembro do ano passado, que ninguém sabia. Mas é que ontem eles resolveram. Eles tiraram o pó de cima e parece que isso... Mas isso, na verdade, foi só o comentário da deputada, né? Nada mais do que isso. O Laguna, deixa eu falar um negócio do Laguna. Eu não sei se você estava vendo a parte principal da live, que já está gravada, sobre essa questão de ter o filho na Itália, é o que eu estava dizendo para a Juliana. A lei não, esse projeto de lei, se viesse a ser aprovado, ele criaria três qualidades de italiano. O italiano de classe A, que é o italiano nascido na Itália, sem outros penduricalhos, porque vira um ius soli super potente, né? Depois seria o cidadão italiano de classe B, que é o italiano nascido fora da Itália, filho de um italiano nascido na Itália, é o classe B. E depois o classe C, que somos nós, porque nós somos italianos nascidos fora da Itália, filhos de italianos nascidos fora da Itália. Esses classe C é que está mudando. Mas isso tem uma solução, que eu já falei, que é, quando a gente for ter filho, vai para a Itália, e aí é como se fosse a criptonita. Você vai fora da Itália, vai ficando fraco. Aí você volta para a Itália, vai ficando forte. Aí você nasce na Itália, você renova a sua criptonita da cidadania por mais 2 gerações. É assim de doida essa proposta.
Ai, ai, gente. E o pior é que eu falei para você, é fácil, Lu. A gente, que eu falei antes, não sei se você ouviu. Fatta la legge creato l'inganno, né? A gente cria a lei, já encontra uma maneira de dar um jeitinho né? O pessoal tá falando que o Laguna é o novo Tadão. Primeiro, o Laguna é só 10 anos mais novo que eu. Não dá para ser meu filho, tá? Nem venho com essa, porque um dia falou é o pai e o filho. Primeiro. Depois, o Laguna é mais inteligente do que eu. Então, tem essa outra diferença, tá? Eu só tenho uma coisa do Laguna. Eu sou mais bonito. Só. Mas ele é seu discípulo. Não, não é meu discípulo. Laguna o Laguna que eu saiba, ele só é discípulo de Jesus Cristo. Mais ninguém. Laguna se defende. Ele é autônomo o suficiente para não ser discípulo de ninguém. Ele cria umas brigas feias. Eu tenho que defender, para defender ele, eu tenho que arrumar briga com vários. Porque não, mas ele arrumou uma legião de um pessoal que não gosta dele. Eu gosto do Laguna e tal, não concordo com tudo que ele acha, obviamente que é uma coisa natural, mas, enfim, isso é um outro tema, enfim, para um outro momento. Mas é isso aí. Gente, espero que todo mundo tenha ficado tranquilo, calmo, né? Depois do Daniel ter lido, né? Porque só a leitura da primeira frase, Daniel, né? Na hora que você lê com a entonação correta, né? A coisa a gente já consegue dar aquela interpretação mais calma, mais tranquila, e a gente não é levado pelo título e nem pelo pânico, que é natural, que a gente acaba, né? Eu mesma que, né, fluente em italiano, eu fui pro lado errado, né? Eu confesso que eu também fui pro lado errado, e porque a gente acaba, né, tendo receio, por mais que a gente até concorde que que as mudanças devam ocorrer, né, Daniel? Aquilo que a gente falou, já falamos bastante, eu acho que as mudanças têm que ocorrer, eu acho que deve existir uma manifestação, né, para quem não estava aqui e está agora ouvindo, a gente tem que se expressar, a gente tem que manifestar, os nossos representantes precisam apresentar propostas e trabalharem por nós. Eu acho que é importante a gente cobrar. Eu prometo que eu vou cobrar os dois, o mais presente, o menos. A gente está estando na comunidade, falar com quem for que a gente... Não, nós temos que cobrar todos, independentemente se moram no Brasil ou não. Todos os outros. A gente tem que cobrar, né? Se expressar, manifestar. E aquilo que eu sempre falo, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente pode cobrar. Então, com relação a mudanças na lei de cidadania, o que eu acho que nós temos que nos tornar protagonistas de uma futura lei. Para poder colocar um pouco as coisas nos nossos termos, para não sermos levados pela onda, né? Essa é a minha opinião. Então, é uma batalha difícil, mas estamos aí para... Como é que você vê uma protagonização de uma lei, Daniel? É justamente isso. Se no momento em que ela, de fato, isso entrar na ordem do dia, nós temos que propor isso. Nós vamos falar, olha, nós vamos sacrificar algo nosso para o bem do país, que é isso que eu estou falando. Nós temos que começar a entender que um dispositivo de perda da nacionalidade não é um bicho de 7 cabeças. Porque ele vai premiar quem está conectado com a Itália, quem está integrado nesse tecido nacional. E as pessoas têm que você comprovar essa conexão. Exato. E as pessoas têm que entender que cidadania isso faz parte de ser cidadão. Então ninguém precisa falar italiano perfeitamente, ninguém precisa conhecer todas as coisas da Itália perfeitamente, mesmo porque nem mesmo os próprios italianos conhecem, como os próprios brasileiros não conhecem. Então, isso é uma questão óbvia, mas nós temos que nos tornar protagonistas para que nós possamos oferecer algo em troca, que eu acho que deveria ser algo nesses termos, né? E saber que a lei está aí, todo mundo que tem direito, que é italiano de nascimento, faça o seu reconhecimento, vá atrás, dar um prazo muito mais do que suficiente para que todo mundo se manifeste, né? E depois disso, começar uma nova era, porque a diáspora italiana já acabou, nós estamos no mundo da informação, ninguém mais pode, em sã consciência, dizer eu não sabia que podia, né? São raríssimos os casos, e mesmo nesses casos, a lei deveria prever, supor num caso que alguém tenha perdido o bonde, tenha acordado tarde, etc., a lei prevê, mas aí sim,
para quem perdeu a cidadania, uma recuperação mediante, por exemplo, uma comprovação da proficiência média intermediária em língua italiana, por exemplo, né? Ou uma residência na Itália por 2, 3 anos, né? De verdade. E, obviamente, uma residência que te permita ir, porque o problema da lei atual, para alguns casos, ela permite. Só que se você não recebe visto, como é que você vai morar na Itália? Né? Então, você tem que, obviamente, se você prevê que a pessoa tenha que morar na Itália, você tem que dar a oportunidade dela morar na Itália. Né? Enfim, mas isso são elucubrações que a gente pode falar num outro momento. Né? Enfim, o Lucas está falando da Inglaterra. Então, essa questão da nacionalidade por gerações não existem de forma oficial, não é oficial, não é essa palavra que eu quero dizer. Elas não existem assim, é até a segunda geração. Não é, nenhuma lei estabelece isso dessa forma. Né? São requisitos, né, que a pessoa tem que cumprir para poder ter a transmissão da cidadania. A italiana é generosa? Sim, por quê? Porque ela estabelece poucos requisitos, ou nem quase nenhum. Né? E eu acho que uma nova lei, uma nova oportunidade de um novo contrato, digamos, entre a Itália e a sua diáspora, seria interessante. E aí... Eu acho que esse prazo é interessante para as futuras gerações, eu acho, para continuar sempre, eu acho que tem que a exigência do idioma, da cultura, uma prova, eu acho que isso é fundamental, porque aquilo que a gente fala do italiano, outro dia eu atendi uma cliente que era cidadã italiana, ela não sabia que Roma era a capital. Como é que eu posso ter um cidadão italiano nesse nível? Isso é muito frustrante, né? Isso é muito decepcionante para o cidadão italiano nato. Aquele que está lá na Itália e vê um seu igual deste nível, não é legal, né? É o que a gente sente quando vai para a Itália. Mas tu sei italiano nato qua? Não, mas como é ser nato em Brasília? Você falou a questão de ser um doppio cittadino, mas hoje, atualmente, que as pessoas já têm essa noção da doppia cittadinanza, que existe isso, né? Diferente daquela época que você foi esquiar, mas hoje em dia eles ficam felizes de ver o cidadão italiano envolvido, partícipe, consciente. É um orgulho para eles. Quando eu vou para a Itália, eu sinto isso. A receptividade é muito legal. Eu falo assim, nossa, que legal que você fala italiano. Sim, eles ficam felizes. Eles ficam felizes. Eu, por exemplo, trabalhei em consulado. Eu me lembro, isso lá por 2002, 2003, eu trabalhava no consulado de São Paulo. E aí teve uma época que a gente ligava para as pessoas, veja, era uma outra época, para atualização AIRE, certas coisas, onde você está, casamento. Quantas vezes eu não liguei para as pessoas? Não, porque a senhora como italiana, ou o senhor como italiano, ou você, se eu via que era uma pessoa jovem como italiano, eu, italiano, não sou italiano. Como assim você não é italiano? Não, eu só tenho passaporte. As pessoas diziam isso na maior cara dura. Não, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, só tenho passaporte. Por quê? Porque a cidadania, na verdade, não é uma cidadania. É o que eu chamo há muitos e muitos anos, é a carteirinha do Clube Europa, né? Então, assim, eu tenho a carteirinha para entrar no clube, é como o exame de frieira, né? O reconhecimento da cidadania é o exame de frieira para pular na piscina. Né? Então, não tem frieira, tá liberado para entrar na piscina. Então, é carteirinha do Clube Europa. Não é cidadania, não. Isso. A gente não Sim, pode. isso é muito deletério, isso é péssimo, né? Porque as pessoas não entendem o que significa ser cidadão de um país, e nós temos que recuperar isso, né? Então, eu acho que devagarinho sempre, né? Também aproveitando aqui, porque eu leio um pouquinho do que as pessoas escrevem, a lei da nacionalidade portuguesa mudou recentemente, ela não está esperando a aprovação do primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro não aprova nada. Está esperando a sanção do presidente da República sobre a lei de nacionalidade portuguesa, que teve umas mudanças. A lei de nacionalidade portuguesa, por exemplo, teve um relaxamento gigantesco à última mudança. Portugal está indo no sentido contrário. Ele está aumentando o pool, né, o bacino. Tem mais português do que italiano. O bacino degli aventi diritto, se diria italiano. Então, a lei portuguesa está se alargando, né? Vai ter um boom gigantesco. Meu amigo Maurício deve estar rindo de orelha a orelha, porque vai ter cliente até dizer chega. Quem trabalha com cidadania italiana é bom começar a entender cidadania portuguesa. Vamos mudar porque, olha, vai ter gente.
Mas, não enfim, vamos mudar, não vai mudar, duas pessoas perguntaram sobre, um sobre cidadania por via judicial, outro pelo consulado. Eles querem saber, basicamente, se a lei mudar, o que acontece quem está na fila ou quem está na espera. Eu já falei sobre isso, se eu não me engano, na live anterior. Vocês vejam a live anterior que eu falei sobre essa questão da lei mudar no meio do caminho do pedido de reconhecimento, seja administrativo no consulado, seja judicial, por que não tem problema, e aí vocês me escutem lá. Na live anterior a essa, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, tem mais alguma pergunta? Pois é, o pessoal da cidadania portuguesa, e sobretudo quem entende de verdade, que é o caso do Dr. Maurício, porque também na cidadania portuguesa está cheio de aventureiro, né? O Maurício é um cara que eu conheço não conheço há tantos anos quanto a Juliana, mas pelo menos o Maurício eu conheço há uns 17 anos, mais ou menos. Acho eu, mas por aí. Enfim, Alexandre Maronese, ele disse a palavra due coglione. Eu não sei a quem ele se refere, espero que não seja a mim. Mas se for, beijo no seu coração. Bom, isso Daniela Marcicano, não vai mudar lei nenhuma, Daniela Marcicano. Assiste a live, primeira etapa, não vai mudar lei nenhuma. As pessoas entram em parafuso, nenhuma lei vai mudar. Não tem eleições de setembro, eu já falei sobre isso. A Zefig, você já estava aqui na live, eu já falei, não vai ter eleição em setembro, é referendum. Nós vamos fazer a live no sábado, no canal da Juliana Patriarca, às 5 horas da tarde. Não tem eleição em setembro, eu respondi para você já. Isso é que ser italiano de fato, gente. Certo? Bom, pessoal... A gente vai deixar tudo salvo, né, Daniel? Tá salvo, depois a gente vê. Eu vou tentar colocar esses negócios no YouTube, no Facebook, depois eu vejo. Certo? Obrigado por me aguentarem até agora. A Juliana não, mas a mim, que falo pra caramba. Grazie, tchau. Precisando de traduções, da Juliana é uma ótima. Tem várias traduções. Maria Cecilia Centi, tem desculpa. Tem a Silvia Balzi, minha amiga também. Vários bons tradutores. Temos aí a Juliana Patriarca também. Tem a Dona Nerina lá no Espírito Santo. Só para falar de todos que eu conheço e gosto. Tem a Michiles também no Espírito Santo. Quem mais bom tradutor aí? Tem a Cláudia Antonini lá em Porto Alegre. Tem o Petrucciello lá em Curitiba. Bons tradutores. Juliana também é sempre uma boa opção profissional aí. Tem o novo logo da Juliana Patriarca, feita pelo meu primo Vinícius Stadoni, que é outro sensacional, precisando de material gráfico, vai lá falar do meu primo Vinícius Stadoni, que é nota 10. Enfim, pessoal, tchau, a dopo. Juliana, despeça-se, fica com a palavra. Tchau, gente, muito obrigada. Prazer com todo mundo que eu conheci hoje, muito legal. Obrigada, Daniel, mais uma vez. Live Efeito Rivotril para todos nós. E nos vemos sábado, se Deus quiser. Bacione. Tchau, a dopo.